Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós entrevistamos o professor do IFRN, José Ivan. Ele é pró-reitor de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. É sobre esse tema que nós vamos conversar no programa de hoje. Olá, professor José Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade em conversar com a comunidade sobre pesquisa e inovação praticado no âmbito do Instituto Federal e as relações com a nossa sociedade. Pesquisa e inovação em algumas instituições que não se enquadram com a educação profissional terminam tendo esse eixo, né, professor? O departamento que antes era de pesquisa, 2004, quando é que ele passou a ter esse eixo mais também voltado para a inovação? Na verdade, a instituição, ela, desde 1992, que ela já no seu organograma, ela define um espaço para pesquisa e produção, e ela vem evoluindo. Em 2004 ela cria uma diretoria de pesquisa, e a partir da criação dos institutos federais, aí sim, as nossas instituições passam a ter pró-reitorias, reitoria, e os institutos passam a incorporar no seu organograma uma pró-reitoria de pesquisa e inovação, tendo em vista o novo Brasil, né? Sair do ambiente de produção, simplesmente de produção intelectual, mas ter a possibilidade de produzir e desenvolver produtos que sirvam para o desenvolvimento da sociedade. Então, tem um diálogo muito maior, né, com empresas. Claro. Eu diria que é o diálogo e a importância das instituições passarem a, de fato, atender ao desenvolvimento da sociedade, né? Então, esse inovar significa dizer comunicar para alterar. Então, é um compromisso institucional, eu diria, do Estado brasileiro, e um desafio para as nossas instituições. Sobretudo nas instituições e nos centros federais, não é, professor? Quando a gente fala inovação, a pesquisa, o tripé da educação é pesquisa, extensão, o ensino. Então, a pesquisa é um dos alicerces primordiais. Mas quando a gente fala, então, dessa diretoria, da pró-reitoria, como é que a gente pode deixar para o telespectador esse eixo da inovação realmente na prática? Na prática, as instituições só inovam quando ela desenvolve um produto que ela passa a sociedade utilizar, né? A utilização real da sociedade é que é o ato de inovar. Claro que as instituições elas passam como um indutor. Ela não inova, porque quem inova de fato é quem utiliza. Então, a gente vamos dizer, passa a ser o elo de ligação com a sociedade para desenvolver a pesquisa aqui, que ela possa ser utilizada na sociedade. Então, quando ela é utilizada e que sendo algo novo, inovador, ela é, de fato, a inovação. Então, não é só a pesquisa, né? Tem o diálogo e também tem a introdução dessa... Sim. E por isso que as instituições estão preocupadas em valorar os ambientes de incubadora de empresa, né? Então, por todo o empreendedorismo. Então, tudo isso está no tripé de abrir os espaços para inovar dentro das instituições. Então, o senhor acha que essa característica realmente ela vem sendo um dos critérios essenciais para o surgimento de novos campi aí no Estado, né? A gente tem aí mais outros que vão surgir aí para frente com essa nova gestão? Sim, sempre quando a instituição, vamos dizer, vai implantar um novo campus, ela procura verificar qual é a expertise daquela região, né? O que é que de fato, economicamente, a instituição, a presença dela pode ajudar ou contribuir para que aquele campus comunique com vamos dizer, o arranjo produtivo local, para que a gente venha de fato a fomentar a qualificação das pessoas, para que contribua com o desenvolvimento local. É evidente que tem algumas áreas do conhecimento que a instituição é visionária, né? E ela implanta algumas coisas que ainda estão na fronteira, que dentro da comunidade ainda não tem. Por exemplo, o campus Ceará Mirim, que lá você tem jogos, então você não tem nenhuma atividade econômica para desenvolvimento de jogos naquela região. Mas esse desenvolvimento ele é possível
a partir daquele município, você irradiar para A o Rio longo Grande do prazo Norte também, né? e para o país ou e para qualquer lugar do mundo. Porque hoje você desenvolvendo uma ferramenta dessa, você pode, aí sim, a partir do desenvolvimento local, você inova e você põe em nível aí da rede mundial de computadores, você possibilita que algo que nasça naquele campus, ele possa ser um produto em nível internacional. Tanto pela web, mas também nada impede que possa surgir um nicho lá, né? Empresas possam Não, ir para... exatamente, porque a partir do momento que você cria aquele ambiente ali, você facilita que empresas, do ponto de vista do país e até do exterior, comuniquem com aquele grupo que está em desenvolvimento e contratem projetos, né? Estimule aquela juventude e aí você cria uma nova indústria, né? Essa é... A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, então, é dividida em Diretoria de Inovação Tecnológica, Núcleo de Inovação Tecnológica, Multicubadora e a editora. Mas, na prática, como é que funciona a estruturação e o dia a dia do trabalho da Pró-Reitoria? Então, bem, vamos lá. Você tem a Diretoria de Inovação que toma conta e fomenta todo o trabalho de inovação tecnológica, ou seja, tudo que se refere a empreendedorismo e propriedade intelectual vamos dizer, essa área é que, de fato, preserva aí o desenvolvimento. A editora, não. A editora, ela se preocupa em valorar o conhecimento desenvolvido pela instituição. Então, ela fomenta a publicação de livros, né? Atende às demandas de produção de novos periódicos. Então, é nesse aspecto. Agora, para isso correr muito bem dentro da instituição, toda essa política desenvolvida, ela é fomentada e executada pelas coordenações de pesquisa e diretoria de pesquisa e inovação dos nossos campi, né? Então, é esse o trabalho. Cada campi tem cada também... campus nosso tem uma coordenação e o campus Natal Central, que é um campus de maior tamanho, né? Que ela representa aí por volta de 5 vezes um campus nosso, então ela tem uma diretoria, né? Então, do ponto de vista dessas hierarquias, órgão sistêmico. São essas políticas. É evidente que nós temos outros programas dentro da Pró-Reitoria, né? Temos colaborações de ordem internacional, cuidamos também dos programas de mestrado dentro da instituição, né? Dos programas de formação de recursos humanos em nível de iniciação científica, né? Então, isso é também desenvolvido dentro da Pró-Reitoria. Da Pró-Reitoria. Então, tentando demonstrar um pouco dessa política, né? Como é a política de desenvolvimento tecnológico, por exemplo? Como é que se traça essa política para que ela possa acontecer com esses diretores? Pois bem, então, nós temos a gente tem um programa, vamos dizer, de formação de recursos humanos que anualmente a gente disponibiliza um edital, tá certo? Aberto à comunidade, que fomenta o recebimento de projetos de iniciação tecnológica, né? Cada campus pode... Não, aí a gente reserva um quantitativo por campus. Uhum. Então, os colegas, né, pesquisadores, preparam seus projetos com estudantes e submetem esses editais. Então, é assim que a gente fomenta. É evidente que tem vários editais externos que a gente também fica observando e em cada edital a gente informa a comunidade de forma a prepará-los, né, à submissão desses projetos, né? Inclusive, o ano passado, dentro de um grande edital de cooperação CETEC, né, a nossa Secretaria de Educação Profissional, junto com o CNPq, que disponibilizou um grande orçamento e a instituição foi contemplada com 18 projetos, né, de valores aí importantes. Então, como o recurso ele é gerenciado, né, professor? Com orçamento interno, com orçamento interno. Que instituições, por exemplo, de fomento à pesquisa e à inovação são parceiras do IFRN, por exemplo? Hoje a gente tem parcerias com a CAPES, né, que fomenta o programa PIBID, né, de incentivo à docência, né, que está aí para consolidar a presença das nossas licenciaturas. A gente recebe recursos também para um programa Jovens Talentos,
recebe recursos para o programa de mestrado, né? Tanto o mestrado profissional em ensino de física como o mestrado acadêmico em educação profissional. E do CNPq a gente tem programas para iniciação científica para o ensino médio, iniciação científica para as graduações e iniciação tecnológica. Então são esses programas que nós temos. Pesquisa e inovação. Quando a gente fala em pesquisa, sem dúvida, o grupo de pesquisa, o termo, né, as ações de pesquisa, as ações de extensão também estão dentro dessa pró-reitoria. Então, eu queria conversar um pouco como é que são 100 grupos de pesquisa. Em torno de 100 grupos. Cadastrados no CNPq, plataforma, né? Lattes do CNPq. Do CNPq. Sim. Como é que estão divididos esses grupos? Né? Eles têm vínculos específicos em cada campus ou eles também têm uma relação... Na verdade, eles representam, vamos dizer, cada grupo a expertise do campus. Né? Então, se eu tenho um campus, por exemplo, como Macau, então você vai encontrar um grupo que pesquisa recursos pesqueiros, né? Biologia. Né? Você no campus Natal Central, onde você tem um aspecto da educação importante e tecnologias, então você vai ter grupos que representam essas características, né? Informática. Então, cada campus ele reflete o que ele de fato faz, né? A PUDE tem muita química, então tem grupos na área de química. Então, e como é que eles são criados, né? Tem que se ter um tempo de maturação desses cursos, professores na verdade, com pós-graduação? Na verdade, a formação do grupo, existe um formulário padronizado, né? Onde o coordenador de pesquisa e inovação do campus, né? Ele identifica um grupo que tem característica de investigação, então ele dialoga com aquele grupo e indica aquele pesquisador que tem maior produção científica, né? Tem maior qualificação, e a partir daí ele preenche esse formulário e encaminha para a pró-reitoria, que vai fazer uma análise. Em seguida ele cadastra o líder e o líder passa a preencher todos aqueles dados na plataforma que depois a instituição certifica. Né? Então, e sistematicamente a gente vem acompanhando a produção intelectual desses grupos, né? Inclusive nos relatórios institucionais a gente aponta e tem um indicador de produção científica da instituição e que reflete o que cada campus tem produzido ao longo de 3 anos. Né? E tem uma progressão também dos professores tem. Pelo que eles produzem para a ciência ou para o ensino também, né? E à medida que o grupo se consolida, ele amplia as colaborações, né, com outros grupos dentro da instituição e também com grupos fora de outras instituições no Brasil e no exterior. E, evidentemente, a organização e a capacitação desses grupos, ele também traz recursos importantes para a instituição, porque traz colaboração e as colaborações normalmente traz novos recursos, pesquisadores aqui presentes que vão transferindo novas informações e as instituições crescem a partir vamos dizer, da consolidação desses grupos. Né? E os grupos produzem ciência, mas também produz muito ensino de qualidade, né? Produz material didático. Né? Então, isso é muito importante para o fazer da instituição e consolidar a nossa presença também no interior. Também com o campus de educação à distância, consegue dialogar também com Sem outros dúvida. ensinos? Inclusive, a instituição, o ano passado, a Pró-Reitoria de Pesquisa identificou a necessidade de desenvolvimento de um repositório. Né? Então, dialogamos com um pesquisador do campus da educação à distância e ele selecionou 3 estudantes que desenvolveram o repositório institucional e ainda agora no mês provavelmente em abril, a gente vai lançar o repositório institucional que a gente vai ancorar e vai disponibilizar a produção intelectual da instituição nesse portal e com isso a gente vai aumentar a densidade de informação produzida pela casa. Né? Agora, uma coisa que é importante que a gente diga, todos os campos são importantes na produção científica, inclusive do ponto de vista da educação à distância, eu diria, é o único campus no Brasil que é disponibilizado bolsas de iniciação científica para alunos de programa que estão na educação à distância. Então, a gente reserva aí
um conjunto de bolsas de iniciação científica e tecnológica para que os estudantes desse campus possam também participar dos programas de iniciação científica da casa. Isso no nosso entendimento é para que a gente quebre paradigmas e trate igualmente o aluno presencial daquele aluno que faz educação à distância. Tem as mesmas oportunidades, né? A mesma oportunidade e muda o aspecto do contato, né? Porque o fazer é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Nós temos o dado, inclusive está na própria página da Pró-Reitoria, de 2012, 88 grupos, né? 2015, cerca de 100. Nós temos um crescimento. Esse crescimento ele se dá na medida em que outros campos eles vão sendo implantados ou realmente é o aprofundamento do próprio fazer da pesquisa que vão criando novos grupos de pesquisa nos campos que já existem, professor? As duas coisas, né? Primeiro, a gente tem um crescimento vamos dizer, de novos servidores enorme dentro da instituição, né? Então, só em nível aí da docência, a gente, em 2014, a gente teve por volta aí de mais de 200 novos docentes contratados e mais outro tanto de administrativo. Então, esses novos colegas que entram na instituição, eles passam a se organizar e demandam a formação de novos grupos ou algum colega que se eleva a sua titulação e se vê na necessidade de criar um novo grupo, então eles vão se articulando e a instituição dá o apoio necessário para que esse grupo se organize e faça, vamos dizer, o dever da docência, que é fazer muito ensino de qualidade, mas também precisa fazer muita pesquisa e extensão, porque mesmo os docentes que fazem extensão, eles estão organizados nos grupos de pesquisa, porque são exatamente a célula de reunião daquela atividade científica. Que vai dialogar com a própria comunidade, não é? Com a comunidade científica e com a sociedade, né? Porque hoje o paradigma é a gente, de fato, baixar o muro das instituições e comunicar com a sociedade, seja ela no campo da cultura ou na tecnologia, para que a gente traga os problemas que estão lá e tente responder ou ajude a responder através dos grupos de pesquisa. Professor, nós temos uma característica, né, especificamente no IFRN, dos cursos profissionais, né? Os cursos tecnológicos, de tecnologia, os cursos técnicos. Então, quando a gente vai para essa área da pesquisa, e o senhor citou também a questão dos técnicos administrativos, né? Eles fazem parte também da pesquisa, de grupos que atuam mais no laboratorial, por exemplo, os técnicos administrativos terminam entrando também. Quem faz parte? Aluno, professor? Na verdade, na nossa instituição, eu diria por sorte, né, nós não temos diferença de quem realiza a pesquisa, né? Porque no final, se você tem um ambiente de desenvolvimento em laboratório, então você tem, a pesquisa está sendo liderada por algum pesquisador, mas você tem um conjunto de outras pessoas, né, técnicos que também são pesquisadores, que estão realizando, e tem os estudantes que estão sendo formados na sua iniciação científica ou iniciação tecnológica. Na verdade, você está num ambiente de formação de recursos humanos, mas também atendendo alguma demanda da sociedade. No campo das humanidades, também você tem N situações que têm um envolvimento. Por exemplo, na pedagogia, você tem os nossos colegas pedagogos que estão trabalhando na área de investigação, dentro de grupos na área da educação. Você tem os nossos colegas que estão trabalhando, bibliotecários, que estão desenvolvendo atividade na área de informação, que hoje é uma área, inclusive, estratégica, né? Então, você tem vários campos que têm espaço para todo mundo crescer e colaborar com a sociedade. Afinal de contas, essa é uma grande instituição, é uma das grandes instituições do Estado, que precisa, de fato, colaborar com o desenvolvimento de um Estado pequeno como o nosso, que tem muito a ser realizado, né? Isso está bem representado pelo número dos grupos de pesquisa, né? Ciências humanas nós temos 20 grupos, né? São dados também do próprio site da Pró-Reitoria, e aí grupos na área de engenharia 31, né? Os demais têm menos de 10, 3, 5.
7 e por aí vai. Quais são as principais pesquisas ou projetos, professor, que a gente poderia pontuar dialogando com, então, a comunidade geral, com a sociedade, né? Esse momento que a gente pesquisa e leva esse saber para a comunidade. Olha, nós temos tem importantes projetos na área, eu vou lhe dizer aqui dos grandes projetos nossos, né? Então, a gente hoje tem um grande projeto dentro da instituição que chama Formação de Recurso Humano para a Petrobras, né? Esse é um grande programa da instituição que recebe um financiamento da Petrobras e você tem a formação de um conjunto de estudantes, né? Você tem um programa de formação de recursos humanos na área de docência, né? Então, você comunica com a área de ensino de ciência, biologia, matemática, química, ele também perpassa a geografia, o espanhol. Então, tem todo um trabalho de investigação que perpassa aí a sala de aula e desenvolvimento de material didático para melhoria de qualidade de ensino. Também temos vários projetos na área de desenvolvimento de software, né? Inclusive com associado aqui a demandas do governo do estado. Você tem trabalhos desenvolvidos em cooperação com grupos de pesquisa da UFRN na área de materiais, na área de desenvolvimento de software, na área mineral. Então tem um conjunto de trabalho sendo realizado na casa, né? Falando nessas parcerias, o senhor falou com a própria UFRN, mas que parcerias então a gente tem do próprio Instituto nessa área de pesquisa? O senhor já falou da Universidade do Minho, essa parceria de cooperação. Como é que funciona essa parceria, por exemplo? E outras, se a gente pudesse citar, da própria Ciências Sem Fronteiras? Do ponto de vista vamos lá, a gente está, vamos dizer, as instituições hoje têm que se relacionar, né? Precisa procurar ambiente para se relacionar. E o relacionamento passa pela formação melhor do recurso humano, que aí a gente tem os programas com a Universidade do Minho, a UFRN, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tem, entre outras, alguma cooperação com a Universidade de Grenoble, né? Agora, recentemente, tivemos 3 professores na Noruega, na Finlândia, fazendo um grande programa também de relação, que recentemente assinamos também uma colaboração com uma universidade da Finlândia. Então, esses programas são realizados para arejar a instituição, né, e formar seu recurso humano, e no segundo momento, você desenvolver projetos conjuntos para colaborar e contribuir com o desenvolvimento da ciência, né? Professor, o senhor acha que essa redução e essa crise econômica que a gente vem enfrentando, né, de fato vão se reduzir os investimentos na área da educação? O senhor acha que a saída é realmente a gente conseguir parcerias internacionais? Na verdade, as crises, crises são cíclicos, né? Uhum. São ciclos, né? Mas, normalmente, na crise é onde se aprende mais. Então, crise é um momento também de você otimizar, né? Saber fazer as melhores escolhas. Então, a crise também é muito bom para a gente desenvolver mais, né? Então, também é uma oportunidade das instituições otimizar nas suas escolhas. Do ponto de vista do momento que nós estamos passando, a gente ainda não tem nenhum sinal assim de dificuldades do ponto de vista das nossas pautas. A gente está mantendo todas elas, né? Pelo contrário, outros campos vão ser implantados também, né? Sim. Mas do ponto de vista da pesquisa e das colaborações, eu lhe diria que esse ano a gente, dentro do grande programa que nós temos com a Universidade do Minho, a gente deve ter os primeiros colegas capacitados em nível de doutorado. Tivemos o ano passado a conclusão de 3 pós-doutorados, né? Então a gente continua tendo esse fluxo e é provável também que a gente abra uma outra janela para os administrativos aí em nível de mestrado. A gente está estudando isso, né? Então tem essas oportunidades. Com o Instituto Politécnico da Guarda, a gente a parceria, ela agora virou um projeto, né? Porque a gente passa a participar de um projeto, de uma feira lá, de um robô bombeiro. É um experimento que lá já tem mais de 10 anos e a gente passa a botar na nossa pauta.
de forma que um grupo daqui já vai participar, vai ter vamos dizer, um similar aqui e o melhor passará a participar. Um diálogo, eles vão Não, e vão? isso já passou a ter um diálogo entre o grupo português e o grupo brasileiro. Aquele festival de cinema que estimulamos a participação, que agora em maio se desloca a estudante que ganhou, né, com o melhor projeto. Também se deslocarão 2 professores, né, para iniciar um processo de colaboração. Acabamos de assinar um protocolo com a Universidade em Cracóvia, de forma que a gente possa a criar um intercâmbio entre a área cultural do Instituto, né, porque eles são muito bons em cinema, com o campus natal Cidade Alta. Então, com isso, a gente entende que o fato de deslocarem colegas e recebermos outros vai acelerar os processos de desenvolvimento e de parcerias, de forma que a gente também consiga participar de algum projeto europeu de pesquisa, né, para que a gente também participe desse bolo que também tem dentro da Europa. Ok, professor. Muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, mas agradecemos mais uma vez. Tá, a gente que agradece o bom espaço. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que a gente possa ter contribuído com você também. Mais informações vocês podem ter no site do próprio Instituto. E acompanhe o nosso programa, que é transmitido todos os sábados às 10 horas da manhã pela TV Câmara, com reapresentação também aos domingos no mesmo horário. Te vejo na próxima semana. Até lá. Tchau.